Olá, seja bem-vindo ao canal Rosa Branca de Umbanda Independente. Meu nome é Rogério Carlos Golembiewski, sou sacerdote da religião de Umbanda, dirigente da Federação Rosa Branca de Umbanda Independente e dirigente do Centro Espírita de Umbanda Ogum Sete Espadas. E aqui nesse canal divulgo a doutrina da Umbanda Independente, assim como a praticamos no nosso segmento na cidade de Xaxim, Santa Catarina. Nesta série, a História da Umbanda, eu apresento fatos que aconteceram, comprovando através das narrativas e da documentação histórica que encontramos e pretendo levar a você uma visão que possa auxiliar no seu desenvolvimento como umbandista, como simpatizante das religiões afro-brasileiras. No vídeo anterior, falamos sobre Tancredo da Silva Pinto, o Tata de Inquice. Nos demais vídeos, falamos dos demais baluartes da Umbanda, Zélio Fernandino de Moraes, Benjamin Figueiredo, W. da Mata Silva e do primeiro congresso do Espiritismo de Umbanda, que aconteceu no mês de outubro do ano de 1941. E conversamos a respeito de como tudo isso impactou no desenvolvimento da Umbanda. Nesse vídeo, eu faço uma síntese com uma narrativa dos principais fatos que marcaram a história da Umbanda no seu primeiro século. E eu espero que tudo isso some muito no seu estudo a respeito da religião de Umbanda. Eu convido você a seguir comigo nesse vídeo para estudarmos os principais fatos que marcaram a história da nossa querida Umbanda. Vamos lá? Os caboclos trazem as folhas da Jurema e os pretos velhos trazem a pura Erigué. Eles vêm trabalhar na lei de Umbanda, tem licença de Aruanda pra salvar quem quer. Então, vamos ver os principais fatos que marcaram a história da Umbanda no primeiro século. Antes de começar, eu quero pedir a sua ajuda. Se você acha que o conteúdo do nosso canal ajuda você nos seus estudos, no seu desenvolvimento e ajuda a nossa religião, por favor, compartilhe esse vídeo. Se inscreva no nosso canal, que assim você ajuda a nos apoiar. Ative o sininho para receber as notificações e nos ajude a divulgar isso que estamos fazendo aqui. Quem sabe alguém está precisando dessas informações para melhor se desenvolver, para encontrar amparo, encontrar alívio e encontrar, acima de tudo, o apoio que precisa para fazer com que a Umbanda seja cada vez uma religião maior e melhor no nosso querido Brasil. Mas enfim, vamos lá. Nos primeiros séculos, quais foram os principais acontecimentos que marcaram a nossa história? Como vimos, em 1908, a história da Umbanda se inicia com Zélio Fernandino de Moraes e o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Surgia a Umbanda e, como marco histórico, tinha como lema: a Umbanda é a manifestação do Espírito para a caridade. Assim, a Umbanda segue o seu caminho até o ano de meados de 1920, quando nós temos um outro coadjuvante da história que surge, Benjamin Figueiredo, que se desenvolve nos primeiros 2 anos na tenda da Nossa Senhora da Piedade e depois passa a trabalhar como Caboclo Mirim, fundando assim a Tenda Mirim e o seu segmento de Umbanda que existe até hoje. Podemos dizer que de 1920 aí a 1933, o principal marco que nós podemos destacar foi o surgimento das 7 linhas de Umbanda e um grande baluarte, um grande personagem que teve coragem de se manifestar no meio intelectual brasileiro falando da religião, que foi Leal de Souza, o primeiro escritor umbandista que escreveu a obra O Espiritismo, a Magia e as 7 linhas de Umbanda, na qual apresenta pela primeira vez aí, as 7 linhas de Umbanda, segundo o estudo que ele fez e observou nos trabalhos da Tenda da Nossa Senhora da Piedade. É importante destacar que Leal de Souza, além de escritor, também foi incumbido de dirigir uma das tendas filiadas à Tenda da Nossa Senhora da Piedade. Em 1934, um fato importante que aconteceu, que marcou a nossa história,
foi que a Umbanda passou a ser fiscalizada, né, passa a fazer parte da jurisdição do Departamento de Tóxicos e Mistificações da Polícia do Rio de Janeiro. Isso acontece em 1934. Para melhor gravar, um ano depois que Léo de Souza é lançado o livro de Léo de Souza, falando das 7 linhas. No ano seguinte, a Umbanda sofre esse rebote, como é descrito, e aí a Umbanda passa a sofrer uma perseguição policial. Mas essa perseguição, de certa forma, estimula o desenvolvimento da religião. Por quê? Zélio Fernandino de Moraes, W. da Mata e Silva, Benjamin Figueiredo, Tancredo da Silva Pinto, começam a se mobilizar no meio umbandista e, em 1939, aí, anos depois, eles se unindo com as lideranças da época, eles conseguem fundar a primeira federação de Umbanda, a FEU, né? A União Espiritista de Umbanda do Brasil, que depois passa a se chamar Federação Espírita de Umbanda. E aí, com essa federação, aí no ano de 1939, é que eles se organizam para, então, em 1941, promover o primeiro Congresso Brasileiro do Espiritismo de Umbanda. Então, sim, aí como nós falamos, que teve um vídeo somente para falar disso, que foi um acontecimento impactante na religião, aí, que reuniu lideranças e que apresentaram teses, que provocaram muita polêmica e, por si, acabaram por dividir a Umbanda em 2 segmentos maiores, né? A Umbanda branca, de Zélio Fernandino de Moraes, de Benjamin Figueiredo, de W. da Mata e Silva, e a Umbanda de Molocô, de Tancredo da Silva Pinto. A partir de 1940 é que nós podemos dizer que W. da Mata e Silva, o fundador da Umbanda Esotérica, surge no contexto umbandista de uma maneira mais presente. Mas antes, vamos falar que em 1941 tivemos o Congresso. Em 1944, sim, acontece o que para mim foi o maior feito histórico, o maior marco da história da nossa religião. Em 1944, aí anos depois de ter acontecido o Congresso, anos depois de ter a federação já para organizar as casas de culto, as lideranças umbandistas apresentaram ao então presidente Getúlio Vargas um documento intitulado O Culto da Umbanda em Face da Lei. O Culto da Umbanda em Face da Lei foi o documento entregue a Getúlio Vargas que, como consequência, fez com que as lideranças conseguissem que o governo brasileiro aprovasse a descriminalização da nossa querida religião. A Umbanda, então, passa a ser considerada uma prática religiosa legalizada. Passa a ser considerada uma prática religiosa com todos os direitos e prerrogativas previstas em lei, com a liberdade religiosa garantida. Mas aí surgiu um novo problema. Com o fim da perseguição policial, né, não vamos dizer só policial, mas a perseguição das autoridades públicas à religião de Umbanda, que não era só com a Umbanda, era com a maçonaria, era com o kardecista, era com os kardecistas, era com o povo, qualquer prática afro-brasileira, da religião afro-brasileira. Mas com o fim dessa perseguição das autoridades, as portas se abriram para a Umbanda nos mais diversos grupos que ainda que se encontravam marginalizados. O que eu quero dizer com isso? O que a história nos diz? A história nos diz assim, que a Umbanda de Zélio Fernandino de Moraes, ela era organizada. De Benjamin Figueiredo, era organizada. W. da Mata e Silva, com a Umbanda Esotérica, era organizada. Eles trabalhavam juntos, tinham a mesma federação. Tancredo da Silva Pinto, ele ajudou a montar essa federação e tinha o culto de Omolocô, que também era organizado. Mas haviam outras práticas. Haviam outras pessoas que tinham outras práticas, outros segmentos. E essas práticas que não estavam alinhadas com as doutrinas dos segmentos que haviam na época, eles aproveitaram essa brecha na lei e aí terreiros das mais variadas linhas, das mais variadas práticas, procuraram as autoridades e garantiram o seu direito, porque chegaram lá e falaram o seguinte: eu sou da Umbanda. E aí que vem esse estigma que nós temos até hoje, né? Qualquer prática
tinha o seu direito, garantido por lei, de ir lá, se alegasse que era da Umbanda, ela podia tirar o seu alvará e ir para casa, colocar o alvará na parede e fazer aquilo que ela chamava de Umbanda. Então abriu uma prerrogativa para que muitas coisas que na verdade não tinham vínculo com a doutrina primeira dos segmentos primordiais da Umbanda, ancestrais da Umbanda, que como nós vimos aí, né, foram praticamente aí esses 4 baluartes que deram origem à Umbanda de forma organizada no Brasil. Essas doutrinas paralelas, elas ganharam seu direito e passaram também a se denominar de Umbanda. E isso existe até hoje. Né? Até hoje nós podemos ver mais variadas práticas aí se dizendo umbandista, certo? Mesmo sem ter a base doutrinária da fundação da Umbanda como Zélio Fernandino de Moraes. Como eu falei no vídeo anterior, eu concordo que eles tinham pontos de vistas doutrinários diferentes, mas pontos de vistas morais eram iguais. A Umbanda, fosse como fosse, do segmento que fosse, se resumia na manifestação do Espírito para a prática da caridade. Certo? Então, indiferente se era a Umbanda de Zélio, se era a Umbanda de Omolocô, tanto Zélio Fernandino de Moraes como Tancredo da Silva Pinto defendiam isso, que a Umbanda era uma prática caridosa, caritativa, e ambos, né, assim como W. da Mata e Silva e Benjamin Figueiredo, combatiam o comércio da religião, certo? E aí, é por isso que até hoje você vê pessoas se dizendo umbandistas, mas que na verdade, na prática, não o são, quando comparadas com a Umbanda de Zélio Fernandino de Moraes ou com a Umbanda de Omolocô de Tancredo da Silva Pinto, certo? Outro fator importante que aconteceu é que em 1950, Tancredo da Silva Pinto rompe com a Federação Espírita de Umbanda, da época funda sua própria federação. E com essa confederação, que na verdade ele funda uma federação que depois passa a se chamar Confederação Espírita Umbandista do Brasil. Com essa confederação, Tancredo da Silva Pinto viaja por todo o país, funda outras federações no Rio de Janeiro. Então o que acontece? Ele viaja por todo o país e funda federações no Rio de Janeiro, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, aliás, no estado do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, entre outros. Sempre com o objetivo de organizar e dar personalidade ao culto de Omolocô. Então Tancredo da Silva Pinto foi uma pessoa que colaborou muito organizando a religião, mantendo viva a cultura, os valores, tanto culturais como religiosos, do povo africano descendentes dos escravos. A partir daí, durante os anos 60, aconteceu uma coisa que também influenciou muito a religião. Muitos nordestinos vieram para cidades industrializadas no Sudeste em busca de melhores condições, e o país estava se desenvolvendo. Então muita gente do Nordeste migrou para o Sudeste. O que acontece? O candomblé, nessa época, começa a influenciar a Umbanda. Muitas pessoas que eram velhas na religião de Umbanda, elas passam a procurar o candomblé para fazer feitura. Segundo o antropólogo Reginaldo Prandi, né, muitas pessoas até chegaram a abandonar o rito da Umbanda para ir para o candomblé, porque essa prática era vista como uma prática mais forte, como uma prática, né, mais espiritualizada, assim, no conceito de magia. É a minha interpretação do texto que eu li. Mas assim, foi uma coisa que influenciou muito. Então a gente vê que tanto os 4 segmentos que nós vimos ajudaram no desenvolvimento da Umbanda, mas na nossa primeira série, A História Antes da Umbanda, a gente explica como outros tantos ritos aí influenciaram a Umbanda, e aí nos anos 60, aí tem mais essa influência do candomblé, em que umbandistas vão para o candomblé, procurando uma coisa mais forte, e aí depois disso, como consequência, ao longo dos anos, certo? Acaba havendo o sincretismo de muitas religiões que fizeram a Umbanda chegar no atual contexto brasileiro. Em 1961, aconteceu uma coisa muito marcante. Ocorreu o 2º Congresso de Umbanda. E no 2º Congresso de Umbanda, eles se reuniram, e o que acontece é que houve uma retificação de uma coisa do 1º Congresso de Umbanda de 1941. Eles, no 2º Congresso de Umbanda, concluíram
que a Umbanda é uma religião brasileira. Ou seja, caiu por terra aquela tese apresentada lá por Diamantino Coelho Fernandes no primeiro congresso em 1941, que dizia que a Umbanda havia tido sua origem no continente de Lemúria e que a Umbanda tinha sua origem lá antes na África Oriental com raízes egípcias, né? Assim como foi uma tese muito defendida por W. da Mata Silva. Então a Umbanda, essa tese caiu por terra e nesse congresso se fez essa retificação. Então eles falaram não, a Umbanda não é uma religião oriunda da Lemúria. A Umbanda é uma religião que teve origem na África e essa religião veio para o Brasil com os escravos, então foi devolvido, vamos dizer assim, o direito, certo? O direito ancestral aí da origem da Umbanda como sendo africana. Uma outra coisa que foi corrigido, né, que foi retificado, vamos dizer assim, nesse segundo congresso, é que no primeiro congresso se falou que a Umbanda era uma palavra oriunda do sânscrito, certo? Como nós vimos lá no vídeo, lá do Rom, né, do mantra, e nesse segundo congresso se concluiu que não, que a palavra Umbanda vem da língua quimbundo, assim como as palavras Zambi e Cambono, tá certo? Então foi uma correção que foi feita aí, devolvendo o mérito a quem o tem, e aí o povo africano, acho que foi, no meu ponto de vista, reconhecido e teve a sua ancestralidade respeitada, certo? Ainda no segundo congresso de Umbanda de 61, se normatizou a liturgia da Umbanda, se organizou a liturgia. O primado de Umbanda, que é a federação da qual nós já falamos aqui, apresentou cursos de batismo. O pai Jamil Rashid, da União de Tendas de Umbanda e Candomblé, apresentou a ritualística do casamento. E pai Ronaldo Linares, aí a saudosa figura da Umbanda brasileira, né? Assim como outros, como o pai Jamil Rashid também. Da Federação Umbandista do Grande ABC, o pai Ronaldo Linares apresenta o curso Terça para sacerdotes. Esse curso, até onde eu sei, ainda existe e é ensinado lá no Santuário Nacional de Umbanda. Em 1973, ocorre o terceiro congresso de Umbanda. E esse congresso de Umbanda ocorreu do dia 15 a 21 de julho, na cidade do Rio de Janeiro, no estádio de São Januário. Ele teve como objetivo preservar rituais comuns e afins e também tinha como objetivo codificar a Umbanda. O objetivo, segundo eu estudei, segundo eu li, era congregar as federações, os órgãos associativos, na intenção de evitar distorções e abusos cometidos usando a religião, certo? Então eu posso dizer que, para mim, o marco impactante do terceiro congresso foi que nesse terceiro congresso houve um consenso sobre a instituição do Dia Nacional da Umbanda como sendo o dia 15 de novembro e foi apresentado o hino da Umbanda. Então foi no congresso de 73, no terceiro congresso, que se criou, né, que se fundou aí, se instituiu, o dia 15 de novembro como o dia da Umbanda e se apresentou o hino. E o hino tem uma história muito bonita. O hino, ele foi escrito por José Manuel Alves, que nasceu em Portugal em 1907. José Manuel Alves, alguns autores dizem que era cego. Outros eu encontrei escritos que dizem que não, que ele tinha problemas de visão. E ele teria ido buscar a cura para o seu problema de visão num terreiro de Umbanda. Ele, embora não tenha conseguido se curar, ele se apaixonou pela religião e decidiu então compor um hino e após a composição desse hino, ele apresentou a letra ao Caboclo das Sete Encruzilhadas. A entidade de Zélio Fernandinho de Moraes apreciou tanto que decidiu nomeá-lo como o hino oficial da Umbanda. Eu estou apresentando para vocês aqui a foto de José Manuel Alves, certo? E também aí o desenho, aí a partitura que apresenta aí o original do hino da Umbanda. É uma foto histórica. Como nós podemos ver na foto, esse senhor, ele aparentemente não está cego, ele está usando óculos, né? O que leva a concluir que ele não era totalmente cego, apenas tinha problemas de visão. Um outro fato marcante da nossa religião é a Lei 12.644, que foi aprovada no dia 16 de maio do ano de 2012. Essa lei oficializou aí o dia 15 de novembro
como o dia oficial da Umbanda. Então a Umbanda, nossa querida e amada religião, passa, né, surge aí na Constituição brasileira com a sua identidade consolidada. E aí nós podemos dizer que sim, a Umbanda, por fim, graças à luta dos nossos baluartes, e não só deles que foram personagens conhecidos, dos quais há registro, mas esses tantos infinitos baluartes que levaram a religião, sofrendo perseguições, muitas vezes trabalhando em suas casas humildes, totalmente no anonimato, benzendo, curando, salvando vidas, numa época em que havia um índice enorme de analfabetismo, havia uma carência muito grande de saúde pública, né? Havia uma carência muito grande de medicamentos, de estrutura básica, e esse povo, o povo da Umbanda, foi o povo guardião do povo brasileiro nos lugares mais inóspitos, aonde muitas vezes não havia energia elétrica, não havia estrutura. Foi ali que Caboclo Preto Velho, criança, orixá Inquisivodum, se manifestou em busca dos filhos que precisavam de ajuda, como dizem os pontos, jurados na bandeira de Oxalá, buscando a manifestação do Espírito para a caridade, se manifestar em prol da caridade, em prol da salvação, em prol do amor e, acima de tudo, em prol do amor ao próximo, como nosso Senhor Jesus Cristo ensinou. Como eu disse no início desse vídeo, eu iniciei falando que a Umbanda começou em 1908, no dia 15 de novembro, com Zélio Fernandino de Moraes se manifestando e o Caboclo das Sete Encruzilhadas dizendo: a Umbanda é a manifestação do Espírito para a caridade. Zélio Fernandino de Moraes desencarnou no dia 3 de outubro de 1975. E existe uma mensagem do Caboclo das Sete Encruzilhadas, gravada em 16 de novembro de 1971. Nessa mensagem, o Caboclo deixa uma lembrança, deixa uma mensagem. Ele diz: a vil moeda vai prejudicar a Umbanda. Médios que irão se vender serão mais tarde expulsos, como Jesus expulsou os vendilhões do templo. Zélio Fernandino de Moraes e todos os outros foram lutadores, grandes guerreiros e, indiferente do segmento da Umbanda, sempre defenderam que a caridade era a nossa bandeira. A caridade é o ideal da nossa vida e que a religião de Umbanda ela tinha como grande ideal amar o próximo, servir ao próximo. O Zélio Fernandino de Moraes, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, disse: com aquele que souber mais aprenderemos, com aqueles que souberem menos ensinaremos. Dizendo, deixando claro que a manifestação dos espíritos haviam espíritos muito evoluídos e espíritos menos evoluídos, mas todos tinham o seu conhecimento, todos na escala evolutiva tinham sua capacidade de servir ao próximo, de amar. A ninguém, segundo ele disse, a ninguém será negado a oportunidade de servir e de trabalhar, a ninguém será negado a oportunidade de se manifestar, porque é essa manifestação que garante que a luz divina do plano espiritual, a luz de Aruanda, se manifeste. E hoje nós vivemos num mundo capitalista, onde muitas pessoas sofrem por falta de oportunidade. Como vimos na história, o negro sofreu discriminação imensa, até mesmo com a sua crença, até mesmo com a sua fé, pela cor da sua pele, por ser pobre. Hoje nós vemos pessoas, nem todos nós temos as mesmas condições financeiras de ter atendimento médico, atendimento emocional, mas o atendimento espiritual é um dom de Deus, é uma garantia divina e é um direito de todos nós. Colocar um preço ou movimentar o mundo espiritual por conta de um preço, por conta de um valor. Será que é Umbanda? Será que condiz com Zélio Fernandino de Moraes? Comercializar um dom da mediunidade? Oferecer trabalhos de amarração amorosa? Oferecer trabalhos que podem ser comprados com dinheiro? Oferecer proteção? Entre outras tantas coisas que nós vemos por aí. Será que é Umbanda de Zélio Fernandino de Moraes, de Benjamin Figueiredo, W. da Mata Silva, Tancredo da Silva Pinto? Será que é Umbanda? E acima de tudo, será que é cristã? Será que é uma prática cristã? Será que Jesus, que nasceu na sua manjedoura, em toda a humildade do mundo, que nada pediu,
que lavou os pés dos apóstolos, aprovaria uma prática umbandista aonde eu, como sacerdote, para ser bem-sucedido na minha espiritualidade, preciso cobrir as minhas mãos com ouro? Será que isso é ser cristão? E isso é ser umbandista? Deixo a pergunta para que você, meu amigo que está assistindo, pare para pensar. A espiritualidade, a luz de Aruanda, é um direito de todos e um dever de cada um que pisa no chão sagrado e santo da nossa amada religião. Agradeço muito que você me acompanhou até aqui. E quando falamos de 7 linhas, nós vimos que Zélio Fernandino de Moraes apresentou pela primeira vez as 7 linhas, Benjamin Figueiredo tinha suas 7 linhas, W. da Mata Silva também apresentou suas 7 linhas, Tancredo da Silva Pinto também apresentou as 7 linhas de Umbanda. Mas afinal, quantas versões das 7 linhas de Umbanda foram apresentadas até hoje? E afinal de contas, qual delas é as 7 linhas de Umbanda? Como nós podemos identificar e como nós podemos entender o que é esse símbolo, o que são as 7 linhas de Umbanda? Isso eu convido você a assistir no nosso próximo vídeo. Até lá, eu peço que você nos ajude se inscrevendo, deixando o seu like, ativando o sininho para receber notificações e compartilhando para que as nossas informações, se fizeram bem para você, pode ajudar um outro irmão em algum lugar desse Brasil afora, por que não no mundo, que pode, através do seu compartilhamento, encontrar aquilo que procura e que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe, seja aquilo que vai levá-lo para a luz. Até lá, eu deixo a todos vocês o meu fraterno Saravá. Pomedipi, pomedipi,